Mês de agosto, mês de aniversário do programa 10 Perguntas. Temos muitas novidades aí. Olá, Thaís. Thaís, boa noite, tudo bem? Obrigado por estar aqui com a gente. A nossa convidada, diretamente de Salvador. Esperar a nossa doutora entrar. Vamos lá ver aqui. Luciana, boa noite. Não, Luciana, boa noite, tudo bem? Nossa doutora já está entrando. Vou chamar aqui para. Mês de agosto, mês de aniversário do programa. Dia 18, faremos 5 anos de 10 perguntas. Temos muitas novidades aí. Vamos tá. Ela já está entrando aqui, vamos ver. Antes que já entrou, mas eu não estou vendo ela aqui não. Agora a Thaís entrou. Não é? Luciana. Boa noite, tudo bem? Graças a Deus, tudo bem, Luciana. Obrigado por estar aqui com a gente. Esperar a nossa. Ah, agora ela entrou, a doutora Helena. Agora ela entrou. Então vamos chamar ela aqui para a nossa perguntas. Olá, boa noite. Estamos começando mais um 10 Perguntas aqui pelo arroba 10 Perguntas. Hoje a nossa live entrevista live, é com a doutora Elaine Oliveira. Ela é advogada criminalista e familiarista. É isso? Direto de Salvador. Boa noite, doutora. Tudo bem? Boa noite a todos. Maravilha. Mais advogada de Salvador. Acho que é a terceira ou a quarta advogada de Salvador. Eu estou vendo que as mulheres em Salvador comandam tudo aí, né? Mais ou menos por aí, estamos na luta para isso. E nenhuma muito tranquila. Todas com personalidade muito forte. Eu vou ser sincero em dizer. Vou entender como elogio. Sim, mas é um elogio, tem que ser, porque não é fácil. Os dias de hoje precisam de mulheres fortes, novas. A representatividade feminina é muito grande. Inclusive, o nosso 10 perguntas, aqui, 72% são mulheres que acompanham 10 perguntas há mais de 4 anos. Por isso, fico muito contente, mais uma vez, de estar podendo trazer alguém de outro estado para trazer toda a sua experiência dentro da área da advocacia. Mas antes de começarmos com as 10 perguntas, tem várias perguntas chegando aqui para a gente. Eu gostaria que você pudesse falar um pouco da sua formação. Pronto. Boa noite a todos. Quero primeiro agradecer pelo convite, né? Me senti muito honrada. Espero poder agregar em algo, acrescentar em algo, né, nessa noite, que vai ser um encontro bastante proveitoso, né? Acredito que vai ser bastante enriquecedor. É. Então, meu nome é Laine Oliveira, sou advogada criminalista e familiarista. E estou aqui para falar um pouco, né, sobre violência doméstica, algo que vem preocupando, né, de uma maneira significativa, né, o nosso país, algo que tem crescido, né, de maneira negativa, né, falando, mas que vem crescendo, tomando uma amplitude aí desproporcional. Então, algo que a gente realmente precisa se preocupar, estar com a antena ligada e principalmente conscientizar, né? Sim, sim. Então, espero realmente poder contribuir, né, nessa noite. Com certeza. Inclusive, a semana retrasada, tivemos aqui com a advogada Suelen, diretamente de Salvador.
também falou muito sobre a área dela de pensão alimentícia, que inclusive nos últimos um dos últimos 15 dias que antecederam a entrevista dela, estavam falando muito na televisão sobre um cantor muito importante que deixou o filho com a sogra, porque a esposa morreu, e falando sobre pensão e tudo mais. Foi muito bom. E agora, nesses últimos 10 dias, estamos falando muito em violência doméstica, né? Tá bem bravo esse assunto. E veio a calhar a senhora que apareceu na nossa live, comecei a olhar seu currículo, tudo, falei, agora é hora de trazê-la para estar aqui com a gente. E, então vamos começar com as 10 perguntas. É a pergunta básica, mas todas são, teoricamente são básicas, mas são perguntas que eu tenho certeza que serão muito importantes para que as pessoas que estejam aí nos acompanhando possam entender um pouco mais. Vamos falar então já sobre o que é violência doméstica. Bom, então, boa pergunta. A violência doméstica, ela é qualquer ação, ou omissão, ou seja, não é só o agir, mas também o deixar de agir, né? Que seja provocada por conta do gênero feminino, no caso, e que, né, cause nessa mulher uma dor, um sofrimento, né? Sofrimento de natureza física, moral, psicológica, né? Um dano moral, um dano patrimonial. Então, todas essas condutas, seja através de uma ação ou de uma omissão, ela se configura como uma violência doméstica. Sim. Agora, você tocou no assunto feminina, mas não pode ser o contrário? Não, não, não. A lei de violência doméstica, ela ampara Hum. justamente o público feminino. Mas acho que um pouquinho mais para frente eu consigo explicar melhor, mas também se quiser a gente já pode adentrar, Não, mas né, nessa questão do público, né, das pessoas que podem efetivamente ser vítimas dessa lei, né, de violência doméstica. sim. Então já vamos. Deixa eu entrar mais um pouco em algumas perguntas que estão chegando aqui. Tem algumas de São Paulo, está chegando aqui. Já até já anotei aqui. Por que a lei da violência doméstica é chamada de Lei Maria da Penha? Sim. Então, a Lei 11.340 de 2006, a Lei de Violência Doméstica, ela foi batizada de Lei Maria da Penha em homenagem a Maria da Penha Maia Fernandes. Maria da Penha, ela é uma farmacêutica e que durante muitos anos ela sofreu violência doméstica por parte do seu ex-companheiro. E Certo. dentro dessas violências, ela sofreu duas tentativas de homicídio. E nessa última tentativa, ela ficou paraplégica depois de um tiro nas costas, né? Nossa, Então, a luta de Maria da Penha foi uma luta muito grande. E aí, né, justamente tentando, né, trazer, né, essa conscientização e políticas que pudessem realmente coibir esse tipo de violência. Então, em homenagem a essa luta, né, dessa guerreira, a lei recebeu esse nome de Lei Maria da Penha. entendi, entendi. E tem muita pergunta. Está chegando uma Bruna de Ribeirão Preto aqui. Deixa eu ver aqui. A minha prima Fátima, que está sempre aqui com a gente. Ela fala assim: e quais são os tipos quais são os tipos de violência doméstica? Bom, essa é uma pergunta muito importante que eu costumo trazer sempre nas palestras, nas lives que eu falo, né, que eu faço, porque é muito importante trazer essas informações sobre os tipos de violência. E por quê? Porque a violência doméstica ela não se resume apenas à violência física, né? Certo. Então, justamente por conta desses outros tipos de violência serem desconhecidos por muitas mulheres, elas acabam não se enxergando na condição de vítima. Então, é importante a gente trazer, né, que além da violência física, nós temos a violência moral, a violência psicológica, a violência patrimonial e a violência sexual. Não esquecendo de falar da mais grave de todas, né? Que é o feminicídio. Mas a violência física, a gente já sabe, né? Qualquer ato que atinja, né, de verdade ali, que atinja a sua integridade. Então, o soco, o pontapé, o murro, o beliscão, a mordida. Então, são condutas que se configuram a violência doméstica por conta da agressão física, né? Por conta da violência física. Mas nós temos também as outras violências, como eu falei aqui, que é a violência moral, né? Então, quando ele te xinga, quando ele te humilha,
né? Então, no meio de uma discussão que muitas vezes as mulheres acham que elas que deram causa, que elas que são culpadas por isso, que elas que tiraram o companheiro, né, do sério, ah, mas foi porque eu fiz isso, Não, é violência, é crime e precisa sim, né, ser combatido. Então, a violência patrimonial, quando ele quer controlar as suas finanças, quando ele pega um objeto seu e destrói, tá ali num ataque de fúria, pega seu celular, quebra, joga no chão, isso é um tipo de violência, a violência patrimonial, né? Temos a violência sexual e a violência psicológica, né? Que a violência psicológica e a moral, eu costumo dizer que a violência psicológica e a violência moral são os tipos de violência que as mulheres mais sofrem no dia a dia e que na maioria das vezes ela vem de uma maneira velada, ela vem de uma maneira disfarçada de ciúmes, né? E é como eu sempre falo, não é ciúmes, não é cuidado, é controle, é crime. Precisa sim ser combatido. Então, o companheiro que quer interferir nas suas amizades, nas suas vestes, enquanto você gasta, no que você faz, né? É, Isso não é cuidado, isso não é ciúmes, isso é crime, entendeu? Ele está praticando ali violência psicológica, ele está praticando violência moral. Ah, porque se você for para tal lugar é porque você anda com tal pessoa, então se você anda com tal pessoa, você é isso, você é aquilo, com aqueles palavreados que a gente já sabe, né? Então, é muito bom a gente falar, né, e trazer ao conhecimento esses tipos de violência, porque, como eu falei, na maioria das vezes, a gente se prende apenas à violência física e fica sim. desatenta a esses outros tipos de violência. Então, por conta disso, muitas mulheres não se enxergam na condição de vítima. Né? Então, a gente cansa de presenciar pessoas, né, que passam por situações como essas, onde os companheiros agridem elas, né, moralmente, né, então xingam de tudo que é nome, menosprezam, a maioria delas tem uma dependência financeira, às vezes não é a dependência financeira, mas é uma dependência emocional, então por conta disso, elas sempre justificam, ah, mas pelo menos ele nunca tocou a mão em mim, ah, pelo menos ele nunca me agrediu, ele te agrediu sim, ele Sim, agrediu sim. a sua honra, ele agrediu a sua moral, entendeu? Então, é agressão sim, é violência doméstica sim, é crime e precisa sim ser combatido. Então, foi importante essa pergunta aí, né, para poder deixar as mulheres mais atentas aos tipos, né, de violência que existem, que, como eu falei, na maioria das vezes ela vem disfarçada, porque nem sempre o agressor ele tem aquele comportamento nitidamente agressivo, né? Então, vem sempre nessa forma aí, onde as mulheres acham que elas deram causa, né? Então, elas se tiram da condição de vítima e se acham causadoras e às vezes até merecedoras, né, desse tipo de violência. Deixa eu aproveitar, são 9 horas e 13 minutos. Para você que está chegando aqui agora na nossa live, eu sou o José Augusto Arruda, hoje entrevistando aqui dentro do 10 Perguntas, doutora Elaine Oliveira, advogada criminalista e familiarista. Quem puder quem já está com a gente puder compartilhar essa live, ficaremos muito contentes. Também tô aqui, mandando um monte de aviãozinho. É. Doutora, eu comentei que era só com mulheres e chegou uma quarta pergunta. Quem pode ser vítima de violência doméstica? Mas antes, a senhora poderia falar um pouco, que você até comentou, podemos adentrar sobre o assunto de não ser só mulheres? Um pouquinho só. E essa pergunta foi basicamente a que você, né, fez logo no início. Exatamente. Então, a lei, ela ampara mulheres, né? E quando a gente fala mulheres, a gente inclui também, né, que recentemente a gente pôde ver aí, né, que o STF reconheceu, né, a qualidade de vítima de violência doméstica também para mulheres trans e para travestis. Então, não ampara o homem, certo? Que sempre as pessoas perguntam, homem, né, no caso, Sim. mas as mulheres, né? Então, as mulheres nessa condição de vulnerabilidade, seja ela heterossexual, como as mulheres trans e as travestis. Uma coisa que eu queria perguntar já na primeira entrevista com a doutora que é de Salvador, que ela fala muito sobre os direitos das mulheres em relação aos trabalhos, né? Também falou de violência. Após a Lei Maria da Penha, tem algum registro de diminuição? O que, pô, hoje temos a internet, que facilita muito as informações, né?
Então, se antes Muito. a gente não tinha internet, a gente não sabia muito se tem algum percentual de aumento ou não. Melhorou? Como está? Como estamos nesse quesito? Não, não. Assim, estatisticamente falando, né, algumas unidades acabam até revelando uma certa diminuição, mas dentro de um contexto geral, não. O índice de feminicídio tem aumentado a cada dia. Por isso que eu falo muito dessa importância de trazer, né, essa rede de divulgação, né? E, inclusive, eu costumo sempre agradecer ao público masculino, né, que participa dessas ações, porque é muito importante que a gente leve, né, esse conhecimento não só para as mulheres aprenderem a se proteger, né, Sim. mas também dos homens, né, também conseguirem entender porque nós viemos de viemos, não estamos, né, diante de uma sociedade que já vem com esse machismo enraizado. E muitas vezes, além da vítima não se enxergar na condição de vítima, temos também agressores que não se enxergam na condição de agressor. Então, que ele acha que o fato de ele prover a família, dele, né, sustentar, né, aquela família, que dá a ele o direito, né, de efetivamente tratar a mulher como a sua mercadoria, como o seu objeto, né? E aí, muitas vezes, por não agredi-la fisicamente, ele não se enxerga na condição de agressor, mas é uma pessoa que bebe muito e quando bebe chega, xinga, né? E às vezes até sem beber mesmo já é do cotidiano, xinga, humilha, utiliza, né? Controla, que como a gente já falou, não é ciúme, controla. Isso. Então, é muito importante, né? Trazer essas informações, né? Para o público feminino e principalmente o masculino. Não que a violência doméstica só seja praticada por homens, né? Mas, né, na maioria dos casos, né, estatisticamente falando, o agressor, ele é do sexo masculino. Então, acho de muita importância a gente estar sempre fazendo políticas, né, e levando, né, essas informações para o público masculino. Uma coisa que me preocupa, uma advogada também, minha advogada, estava comentando sobre essa área da violência e sobre as leis, a Lei Maria da Penha, né, que tem essa proteção à mulher e tudo mais. Mas ela comentou comigo que teve um caso dentro do escritório dela, que um rapaz, num ambiente musical, chegou perto de uma pessoa e, vamos falar, fez aquele approach, chegou mais perto, né? Que a pessoa, a moça, não olhou na cara dele e não gostou. Fez uma coisa, para mim, muito ruim. Foi ao banheiro, se rabiscou na parede e voltou. Olha, esse cara fez essa violência contra a minha pessoa, sendo que ele não tinha feito. E que ele acabou, naquele ambiente musical, não só sendo agredido, como foi preso já. Depois. E aí que eu falo, como é que a gente consegue ter esse discernimento? Porque não fez o que ela tanto falou. Porque teve, inclusive, depois teve as pessoas que estavam no mesmo ambiente e falaram, ele não fez isso, foi ela que fez. Então foi uma indução dela a falar que foi agredida e na verdade ela não foi. Isso é uma coisa que infelizmente eu vejo em alguns ambientes musicais, porque eu também trabalho no meio do entretenimento. Isso é uma coisa muito preocupante. Sim. Só dei uma reformulada nessa pergunta, só para eu não fugir do tema na hora da resposta. É o seguinte, eu estava com a minha advogada e comentei sobre estava falando sobre a Lei Maria da Penha, sobre essas as coisas horripilantes que andam acontecendo como as mulheres. Só que tem uma pessoa, um cliente dela, que fez uma aproximação numa casa noturna, ok? Para bater papo e tal, tal. E a pessoa não falou, não gostou, não falou se gostou ou não gostou. A moça foi no banheiro, entendeu? Meio que se rabiscou ali na parede e tal, e falou, ó, foi tal pessoa que me agrediu. Sendo que ele não tinha feito nada. Conclusão, foi agredido, foi preso, ela foi lá, conseguiu tirar, e depois foi constatado que ele não tinha feito nada. Então, conclusão, mas é a Lei Maria da Penha, mas ele não fez nada. E aí foi um momento muito ruim, porque acho que a gente sabe que tem o abuso de todos os gêneros que a senhora está falando desde o começo da nossa live, mas teve esse assunto muito ruim. E aí denegriu a imagem da mulher nesse quesito de agressão, sendo que ele não fez nada. Sim.
Bom, então, nesse caso aí, pelo que você relatou, é, a- seria uma falsa denúncia, Exatamente. né? Isso também é muito comum, né? Inclusive, após, né, o mês de agosto, eu irei fazer algumas lives nesse sentido, porque, infelizmente, inclusive em alguns momentos eu já trouxe esses conteúdos também no meu Instagram. Tenho alguns clientes que vivem, né, vivenciam isso, porque, como advogado, a gente não defende Sim, pessoas, a gente defende direitos, né? sim, Então, em algumas circunstâncias, o direito ali ele não está do lado, né, da mulher que naquele momento está na condição de suposta vítima, né? sim, Muitas vezes nós temos ali indícios claros de que é uma falsa denúncia e que aquele suposto agressor, né, não praticou o ato denunciado por ela. Isso é uma situação muito lamentável, porque a violência doméstica é uma coisa muito séria. Mulheres estão morrendo todos os dias, mulheres estão sendo violentadas, agredidas, das piores e mais apavorosas formas. E algumas pessoas utilizam isso apenas como um mecanismo de vingança, muitas vezes para atingir, né, o ex-companheiro pelo fim do relacionamento. Isso acaba impactando na vara de família, compromete, né, o convívio entre pais e filhos. É uma situação muito triste, muito triste. E assim, numa situação como essa, em que se comprova que a violência doméstica ela não aconteceu, cabe contra ela, né? Isso é um crime, né? Você imputar a uma pessoa um fato, né? sim. Tido como crime, é calúnia, né? É um crime que está lá previsto no artigo 138 do Código Penal. E esse indivíduo, ele pode é, após, né, essa comprovação da inocência dele, ele denunciar, né? Ela praticou uma denunciação caluniosa, que é quando você instaura um procedimento, uma investigação, um processo contra uma pessoa, quando ele efetivamente não aconteceu. Então, isso não fica impune, né? Desde que ele, obviamente, procure se resguardar, resguardar os direitos dele, mas é algo bem triste de se falar que hoje as denúncias, né, de violência doméstica, quando. Desculpa, virei aqui é, quando acontece de maneira inverídica, né? Todo o reflexo. Fora as vezes que. Porque a gente sabe que a palavra da vítima hoje ela tem um peso, né? Porque quando a violência doméstica normalmente ela acontece entre as duas pessoas, acontece na maioria das vezes no seio familiar, então é difícil ter outros tipos de provas, né? Provas testemunhais, Sim. principalmente quando não envolve a violência física, que deixa marcas, né? Envolve essas outras violências que não deixam, né, os vestígios. Então, a palavra da vítima acaba tomando, né, uma proporção muito maior. Então, quando não consegue provar, né? Quando nem ela tem testemunhas, mas ele também não tem testemunhas, né? Temos situações aí bem complicadas, pessoas que acabam sofrendo e tendo sanções muito sérias, né, Ima- com relação a isso. Então, é realmente algo bem triste, mas respondendo a sua pergunta, numa situação como essa, onde ela fez uma denúncia, né, inverídica, comprovando no processo a inocência dele, ela responde por isso. Muito bem. Exatamente, eu queria escutar de uma pessoa esclarecedora como a senhora. Ah, bom, aproveitar, vamos falar que é esse mês de agosto, né? Agosto tem duas cores e duas campanhas. A cor lilás ligada ao combate à violência contra a mulher, né? E a cor dourada para reforçar a importância do aleitamento materno. Duas causas importantíssimas que nós, o 10 Perguntas, fazemos questão de apoiar. Todo mês a gente sempre, o mês tem uma cor que refere-se àquele, né? Esse mês é bem importante e veio a calhar exatamente de trazer a senhora para falar sobre contra a violência feminina. Bom, tem muitas perguntas chegando. A minha produtora está aqui me mandando mensagem. Faz essa pergunta, ela já comentou, mas por favor, faça novamente. Quais são os agressores que podem ser punidos pela Lei Maria da Penha? Ela já comentou um pouco, mas gostaria de falar sobre isso novamente. E também está dentro dessa pergunta, quais os estados do Brasil, já que a senhora tem esses dados, está conseguindo combater assim bruscamente essa violência?
Bom, então, quem pode ser agressor da Lei Maria da Penha? Qualquer pessoa. A Hum, lei ela só delimita quem pode ser a vítima, sim, certo? Mas o agressor pode ser qualquer pessoa, desde que essa violência esteja dentro do âmbito, né, do sim, convívio, né? Então, o ex-companheiro, o cônjuge, o ex-namorado, o tio, o irmão, o padrinho, desde que, né, exista essa relação de afeto ou de convívio. Então, assim, até um patrão, né, pode ser, até um patrão pode ser agressor no crime de violência doméstica. Por exemplo, uma empregada doméstica que trabalha na casa de uma pessoa e ela é xingada, hostilizada ou até agredida fisicamente, né? Então, ele também pode responder no âmbito da Lei Maria da Penha, responder por esses crimes. Seja só ele de um crime contra a honra, ou de lesão corporal, ou de dano moral, de dano patrimonial, no âmbito da Lei Maria da Penha. que sobre o índice de qual do qual estado do Brasil só tem um. Olha, eu realmente hoje não tenho essa informação precisa porque acredito eu Hum, que isso não está acontecendo, né? Eu acho que como forma até de não dá tanta visibilidade à falta de controle que está se tendo nos crimes de violência doméstica, se veiculam, às vezes, algumas matérias com relação à redução. Eu, particularmente, não acredito. A violência doméstica ela não está diminuindo, a violência doméstica ela aumenta a cada dia, e as matérias, né, que a gente assiste diariamente, né, que são veiculadas tanto em internet quanto na televisão, a gente vê que não diminui. E assim, não escolhe vítimas. Então, assim, antigamente, as vítimas de violência doméstica, de maneira visível, né, eram pessoas que dependiam economicamente, financeiramente dos seus companheiros. Era muito comum as mulheres não trabalhar e cuidar do lar, cuidar da família, né? Então, sofriam esse tipo de violência e tinham medo, né, de denunciar, porque elas diziam, pô, se ele for punido, eu vou viver de quê? Quem vai pagar meu aluguel? sim, Como eu vou criar meus filhos? Porque a própria família, né? Ao invés de apoiar, é a primeira a julgar. Você vai largar e vai viver de quê? Você vai fazer sim. o quê? Né? Eu uma vez estava na delegacia da mulher e tinha uma mulher sentada sendo atendida, né, pela escrivã e ela estava muito machucada. E ela chorando muito, narrando, aquilo me chamou a atenção e eu fiquei, né, ela estava desacompanhada e eu fiquei prestando atenção naquilo, né, sentei próximo e a porta estava aberta e eu prestando atenção porque eu fiquei realmente muito sensibilizada. E aí, naquele momento, o telefone dela não parava de tocar, não parava de tocar. E aí chegou o momento que ela atendeu. E era a mãe dela. E aí eu vim entender o porquê que ela estava tão resistente em atender. E aí ela colocou o telefone, né, no viva voz, mas depois se sentiu constrangida e colocou no ouvido. Mas as respostas dela eram: sim, minha mãe. E eu vou fazer o quê? Eu vou esperar ele me matar? Se ele Nossa, não. E a mãe falava: você tem um filho especial. Você vai criar seu filho como? E meu, aí você via aquela tristeza nela do, poxa, eu não tenho apoio nem da minha própria mãe, né? Então, você via ela insegura em continuar, né, com o registro da ocorrência. Ela desligou e aí ela chorava muito e aí nesse momento a gente foi ampará-la, né? E então é uma falta de apoio, né, que as mulheres só passam hoje, que muitas vezes elas têm vergonha até do denunciar, justamente para não sofrer, né, esse tipo de julgamento, muitas vezes dentro da própria casa. Mas voltando, então, antigamente, as mulheres elas passavam por isso porque elas tinham essa dependência econômica. Hoje sim, não. Hoje a gente viu aí, né, sendo amplamente divulgado, delegadas, promotoras, juízas, advogadas, né? Então, pessoas que trabalham com isso, que defendem esses direitos em outras pessoas, mas não conseguem fazer a sua própria defesa diante disso, porque é algo que realmente fragiliza, certo? Então, qualquer pessoa pode, né, hoje estar na condição de vítima de violência doméstica. Então não tem mais aquela questão de é só porque depende financeiramente. Então não tem como a gente entender
que isso está diminuindo, né? Cada vez mais está trazendo as vítimas menos prováveis, né? As pessoas que têm menos probabilidade de ser vítimas. Então, cada vez mais isso vem sendo divulgado, né? Que elas passam por isso. Não acredito que isso não acontecia antes. Sim, sim, Né? sim. Mas hoje você vê como, né, isso tem sido divulgado, como isso tem sido corriqueiro, né? Então, realmente é uma situação bem complicada mesmo. Não consigo acreditar que tem nenhum estado que esteja erradicando de maneira significativa a violência doméstica, não. Entendo que continua tudo fora do controle. Uma coisa bom, primeiro eu quero desculpar, porque a minha produtora já me deu uma bronca aqui, eu usei uma palavra que não se deve mais usar, subdenegrir. Eu me desculpa, na hora não me veio uma outra Não, palavra. Tá? Estou peço desculpa a todos que estão aqui, inclusive a senhora que está aqui comigo, agradecido por estar aqui comigo. Né? Uma coisa que eu fico muito triste também é que vira e mexe, sai na televisão, uma pessoa, empregada doméstica, acorrentada por muitos anos dentro em cárcere privado, não sei o quê. Isso também é uma coisa que, mesmo as pessoas escutando e sabendo que tem as leis, mesmo assim, passa tempo aqui, a gente escuta isso. Até quando isso? exatamente. Para a gente ainda ter que acreditar que isso está diminuindo, que isso está sendo reduzido, né? A gente pode dizer que está todo mundo lutando. A luta realmente existe, muito embora eu ainda ache que em alguns locais, né, as políticas são muito fracas, né? Sim, As políticas que visam realmente coibir, combater, são muito fracas. Muitas vezes essas mulheres não recebem amparo, nos locais que realmente deveriam receber. Né? Por isso que algumas delegacias têm se reformulado, inclusive, né? Vem tentando trazer, né? Um recebimento melhor, né, sim, das mulheres, porque havia muitos relatos, né, sim. delas enfrentarem esse preconceito no momento em que elas buscam, criam coragem para poder buscar, né, ajuda. Então, eu penso dessa forma. Entendi. Bom, eu sempre faço aqui um momento interativo. As pessoas que estão entrando aqui, mandando, lógico, mensagem para a senhora, que é o pessoal de Ribeirão Preto, Frank, meu primo Wesley está aqui, a minha amiga Sueli, mãe de Suede e Suelen. Muito obrigado. Tem uma aqui, eu fico aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Está apagando aqui o computador, mas eu vou ver por aqui. Vamos ver aqui. LP, MKT, acho que é Marques, né? Doutora, em tempos de. Desculpa de você ler. LIP, MKT, depois ele pode me falar qual é o nome dele completo. Doutora, em tempos de relacionamento, o início dele, o quanto a lei está atualizada sobre essa nova realidade? Estou procurando aqui. Eu vi aqui dele uma pergunta, doutora, o quanto a senhora acho que não, é Lip Market. Exatamente. Felipe é o nome Doutora, dele. doutora, em termos de relacionamentos, o início dele, o quanto a lei está atualizada sobre essa nova realidade? Não entendi a pergunta, porque aqui eu não estou lendo essa pergunta, estou vendo uma Ah, outra pergunta dele. então, pode falar então, vamos na só, porque aqui, na verdade aqui já vem passando. Quando ele comentou essa pergunta, nós estávamos na quarta pergunta com a senhora, e aí fomos falando de vários outros assuntos, mas então a senhora pode falar e responder. É que ele fala aqui, doutora, o quanto a senhora acha importante esse debate ser ampliado nas escolas? Jovens cada vez mais cometem violência não físicas, mas de outras formas veladas. Eu acho de suma importância. Inclusive, já fiz algumas palestras em escolas. Acho que não só no mês de agosto, mas durante todo o ano deveriam ser feitas, né, palestras de conscientização, porque assim, eu sempre digo, a gente é fruto do meio. Sim, Né? Então, uma pessoa, uma criança, um adolescente que cresce vendo o seu pai xingando a sua mãe, o pai batendo na mãe, ela tem dois caminhos. Ou ela vai criar uma aversão a isso, né? E vai tentar, né? Inclusive ajudar, né? Sua mãe a sair desse ciclo de violência, como a gente vê casos aí de crianças implorarem para que as suas mães saiam de casa, que as suas mães abandonem, né? O pai. Então,
ou ele vai crescer entendendo que isso é um ambiente normal. E se ele entende que isso é um ambiente normal, ele vai reproduzir. Então, é muito importante. Na última palestra que eu fiz na escola, ali na Paralela, muitos adolescentes se manifestaram. Se manifestaram. Teve adolescentes que falaram que cresceu vendo a mãe apanhando, que pedia para que a mãe largasse, que inclusive disse que se a mãe não largasse, ele queria ir embora de casa. Já teve outros que que você via, né, que ele entendia que o fato de não ter batido não tinha o porquê ser agressão. Ele queria justificar o porquê que a mãe, ou que a tia, ou que a prima, ela estava sendo xingada, ela estava sendo humilhada, né? Entendendo que o fato da mulher fazer algo que provoque uma fúria, um ciúme no cara, justifica ele quebrar um celular, né? Então, é muito importante a gente trazer, porque são pessoas que ainda estão em formação. Então, são pessoas que a gente pode salvar de lá na frente ser um futuro agressor. Não só lá na frente, né? Porque a gente cansa de ver, inclusive né, nessas palestras eu falava muito sobre a questão do controle de celular, Sim. que eles têm muito isso de um ter a senha do outro, de ficar futucando quem começou a seguir, quem deixou de seguir, quem comentou isso, quem comentou aquilo. Então, tentei mostrar para eles que isso era uma forma de controle, que isso não estava correto. Expliquei para as meninas, vocês vão achar que estão no controle, mas não, vocês vão estar dando a eles o mesmo direito e não é proporcional o controle que uma mulher tem sobre o homem, de um homem, sobre não é proporcional. Então, é muito importante a gente levar sim esse conhecimento, essa educação. Inclusive, eu acho que deveria ser uma disciplina, certo? Eu acredito que deveria ser uma disciplina. Bom, são 9 horas e 35 minutos. Para você que está chegando agora aqui na nossa live, eu sou o José Augusto Arruda. Hoje, entrevistando aqui dentro do 10 Perguntas, a doutora Elaine Oliveira, advogada criminalista e familiarista. Doutora, a senhora comentou um assunto sobre essas violências das escolares, que vê criança dentro de casa vendo o pai bater, mãe, e muita coisa está se mudando. Então, uma coisa mais preocupante, a senhora que vai muito nas escolas, é que eu escuto dizer, os pais estão querendo que os professores eduquem seus filhos. E a outra, segunda situação, é professor de colégio estadual, particular, o que for, sendo agredido fisicamente. Sim. Isso É está preocupante. demais. Estão Demais, tirando, demais. estão transferindo as obrigações de casa e pedindo para que o professor eduque. E aí eu acho que tem a violência, porque não é ele que tem que educar, não é o professor que tem que educar, é o professor que tem que é, 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 ensinar a sua competência. E não deixar o que os pais façam o que o professor faz. Não é uma troca de valores isso? Não, tá completamente tudo invertido. E realmente, o que você falou, isso acontece muito, né? As pessoas confundem, quer transferir uma responsabilidade que pertence à mãe e ao pai para a escola. A criança vai para a escola para aprender, mas não é para aprender a ser gente, não é para aprender a não ser agressivo, não é para aprender que não pode bater, que não pode xingar, não. Isso é educação. A educação vem de casa, certo? Sim, O tipo de educação que trabalhamos em escola é outro. Entendeu? É como você falou, é aquela disciplina, né? Óbvio que você vai aprender a ter regras, a cumprir certas coisas, mas isso é em complemento ao que você traz de casa. Uma sim, pessoa que não tem educação em casa, ela não vai desempenhar de maneira contrária na escola. Ela vai desempenhar, porque, como eu falei, a gente é fruto do meio. sim, verdade. A gente é fruto do meio. Então, está tudo investido. Está tudo investido, a sociedade está um caos. E por isso que, como eu falei, eu não acredito nessas reduções que trazem aí, eu não acredito realmente nesses números, porque a gente está diariamente, né, vivenciando isso e a gente vê que isso não procede. Vou fazer mais um momento de zeração, porque o assunto aqui, a internet, às vezes, está pegando fogo. Doutora, qual a importância de qualquer pessoa meter a colher em briga de marido e mulher? Rapaz, Eu falo muito sobre isso, certo? Briga de marido e mulher, a gente mete a colher sim. A gente mete a colher, a gente mete a concha, o machucador, o que tiver, a gente liga para a polícia, certo? A partir do momento que a gente adota essa cultura,
de que briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, a gente vai continuar vendo diariamente, né, os noticiários aí das mulheres sendo mortas. Essas mulheres, elas precisam de ajuda, certo? Ninguém apanha porque quer. Quem é que acorda e diz assim, ah, hoje eu acordei com a vontade maravilhosa de apanhar? Pulou. Quem Nossa Senhora. Ninguém, ninguém, entendeu? Ninguém tem prazer de ser vítima, certo? Essas pessoas elas precisam de apoio, elas precisam de ajuda. E muitas vezes elas não têm coragem de pedir ajuda, justamente pelo fato de ouvirem o tempo todo do tá porque quer, apanha porque gosta. Entendeu? E como eu falei, ninguém apanha porque gosta. Ninguém casa para separar e ninguém casa pensando que vai ser agredida brutalmente a ponto de quase morrer, como a gente viu aí recentemente, uma mulher que foi agredida com 61 socos dentro de um elevador. Nossa Senhora. Ninguém entra numa relação para isso, gente, certo? Só que a gente precisa entender que existe vulnerabilidade. Uma pessoa que passa por isso, ela está vulnerável, ela tem vergonha, certo? Uma das características é justamente o afastamento. Ela começa a se afastar daquelas pessoas que ela sabe que vai perceber a condição que algo estranho está acontecendo. Então, ela tem vergonha, certo? Então, é muito importante a gente meter a colher, sim. Então, briga de marido e mulher, a gente mete a colher, a gente denuncia, a gente liga para a polícia, porque alguém tem que tomar iniciativa e depois chorar em cima de um caixão não vai adiantar nada. Verdade. Não Verdade. vai adiantar nada. Infelizmente, às vezes eu já escutei aquele velho ditado, né? Mulher de malandro, né? Porque já apanhou, mas não sai e continua, e pelo medo de perder aquilo que a senhora comentou, quando a mãe ligava para a menina e falava: não, não faça isso, não faça isso. Não, mas eu preciso fazer, porque um dia, se eu não fizer, um dia vai ser pior. E agora a senhora. Sim, sim. Como aqui a doutora Edila Caroline falou aqui, tem também as subnotificações, né, das mulheres que não denunciam. E é exatamente. Tem essa questão das mulheres que não denunciam. Isso, acredito que ela está falando por conta do índice, né? Que o senhor estava perguntando sobre a redução. Então, tem esses casos que efetivamente estão ali, estão registrados, e tem os casos que elas não têm essa vergonha, esse medo, né? Do julgamento, das consequências, e não denunciam. Aqui, ó, Gilmar, ponto 93. Olha, interessante. Nossa, eu comentei sobre isso. A lei serve para ambos os sexos. A Lei Maria da Penha, ela penaliza a mulher quando a mesma é agressora. Eu até comentei sobre o fato de um ambiente musical. Ela não foi ela agressora, mas ela fez com que, mais ou menos, falasse que ela foi agressora no sentido, se que eu posso dizer, que ela fez com que falasse que o agressor foi o rapaz, sendo que ele não fez nada. Acho que tem um pouco a ver com isso que eu comentei agora. Sim. Bom, então, respondendo a pergunta do Gilmar, na Lei Maria da Penha, eu até falei sobre isso, mas vou reforçar agora para poder fazer um esclarecimento também. Na Lei Maria da Penha, qualquer pessoa pode ser agressor, tanto homem quanto mulher. Na Lei Maria da Penha, né, a vítima ela precisa ser mulher, seja ela, né, mulher hétero, seja ela mulher trans ou mulher travesti ou travesti. Então, mas o homem que passa por essas mesmas condutas, porque assim, os crimes que são trazidos, né, que estão amparados pela lei de violência doméstica, são crimes que estão lá tipificados no Código Penal. Então, o feminicídio é o ato de matar alguém, né, mas na condição de gênero. Tá lá o crime no artigo 121. Lesão corporal, né? Só que são crimes que são tratados dentro da Lei Maria da Penha, mas é um crime de calúnia, de injúria, de difamação, a lesão corporal, né? Então são condutas que estão lá descritas no Código Penal. O homem, muito embora não tenha uma lei específica, né, para combater a violência contra o homem, é, se ele se encontrar nessa condição em que ele foi agredido verbalmente, né, que ele teve uma ofensa à honra dele, sofreu uma calúnia, uma injúria, uma difamação, uma lesão corporal, uma tentativa de homicídio, a mulher ela vai ser responsabilizada também, porque o Código Penal ele está ali para abranger a todos, seja ele homem, mulher, criança. Então, se
a mulher te agrediu fisicamente, né, te provocou lesões, né, seja ela de natureza leve, de natureza grave, está lá no artigo 129 do Código Penal. Ela vai responder por lesões corporais. Se ela praticou uma calúnia, uma injúria, uma difamação, está lá, artigos 138, 139 e 140 do Código Penal. Então ela vai responder. Não é que se não for mulher vai ficar impune, não. Basta o homem realmente procurar, né, os seus direitos. Porque a Constituição Federal, ela disse que todos são iguais perante a lei. Então, não existe isso. Agora, muitas vezes, por questão de ego, os homens não denunciam. Ou acreditam que não vai dar em nada. Mas dá sim, certo? Porque não existe isso de que somente a mulher vai ser vítima. A diferença é que existe uma lei específica por conta da desproporcionalidade. A gente não vai comparar. Não é proporcional, né? As agressões sofridas, né? O número de agressões sofridas por uma mulher para agressões sofridas por um homem. Mas a gente sabe que existe, a gente vê também, né? A gente vê fatos como esse. Inclusive de mulheres, inclusive, sendo responsabilizadas. É um caso que foi muito famoso, é muito antigo, mas foi muito famoso. Foi a mulher que cortou o marido fritando azeite. Ela foi condenada, ela ficou presa por muitos anos. Entendeu? Então, não existe isso. Se você sofreu qualquer tipo de violência, você deve procurar, sim, um amparo legal, porque essa mulher ela vai ser responsabilizada. Entendi. Como é que é? A mulher cortou o marido e colocou, fez o quê? Sim, isso foi aqui em Salvador, tem muitos anos isso, mas isso foi amplamente divulgado aí. Ela Hum, cortou o marido. Segundo ela, ela sofria a violência, né, por muitos anos dele, e um belo dia ela dopou ele, cortou todo e fritou no azeite. bom, essa foi pesada. Bom, vamos. Essa foi É porque pesada. você não é daqui de Salvador, mas depois bote no Google lá que você vai encontrar essa matéria. Meu pai do céu. Bom, vamos aqui, vou voltar aqui. É, tem uma sexta pergunta muito importante. Ela está vindo aqui de São Paulo mesmo. O que é e quando pode ser solicitada a medida protetiva? E essa é um outro assunto para mais de 10 perguntas, porque cada dia que passa, né? É, Mas aí, essa é, pergunta para a senhora. O que é e quando pode ser solicitada a medida protetiva? como você falou, realmente dá um. Mas vou tentar ser o mais prática possível, né? Medidas protetivas. O que são? Medidas protetivas, elas são ferramentas, né, que são utilizadas pelo judiciário como forma de coibir, né, e de proteger a mulher, né, que sofre violência doméstica. Então, são medidas que, né, os juízes adotam como forma de trazer uma proteção maior, evitar que ela sofra novas violências. Né? É, Então, seria basicamente isso. Né? E elas podem ser solicitadas tanto nas delegacias quanto diretamente no judiciário. Então, entendi. é basicamente isso. Tá certo. Você tinha Doutora, perguntado isso o que era, né? Mas você perguntou também quais são, né? o que é e quando pode ser solicitada a medida protetiva? Ela pode ser solicitada no momento em que, de fato, você estiver se sentindo, né, ameaçado ou sofrendo algum tipo de violência. Então, muitas vezes as mulheres, quando elas vão registrar a ocorrência, elas já pedem a medida porque já foram ameaçadas, né? Às vezes o próprio cara fala, o agressor, se você for lá e denunciar, eu vou fazer isso e isso. Olha, se você voltar para cá de novo, eu vou fazer isso e isso. Então, quando você se encontra nessa situação de violência, seja ela qual for, você pode solicitar a medida protetiva, desde que de fato você esteja se sentindo ameaçado e que o fato realmente tenha acontecido, né? Porque muito embora a gente proteja muito, né, essa questão da violência doméstica, a gente não aprova e não apoia as falsas denúncias, né? As denúncias que são feitas muitas vezes com cunho de vingança. Então, E desde agora, que de fato tenha acontecido. em caso de descumprimento, o que acontece com o agressor? Essa pergunta é muito boa também, porque a medida protetiva, olha, tem que ficar 200 metros da pessoa, não pode chegar perto. Mas vamos supor que as pessoas morem no mesmo bairro, fazem compras nos mesmos estabelecimentos comerciais. Como é que consegue tá descumprindo. Não é que eu estou descumprindo, moramos perto. Não estamos Uhum. mais juntos, não tem problema. Só que a gente mora perto e não tem como ficar 200 metros longe, teoricamente.
É. Bom, então, morar perto, né, e não poder ficar longe é diferente, né? Ah, Isso serve para regulamentar, por exemplo, a questão da distância, né? hum, Então, se o juiz coloca porque é até importante a gente falar alguns tipos, né, de medida protetiva, que uma delas é o afastamento do lar, né? O afastamento do lar, a suspensão da posse de armas, né? Então, uma o distanciamento, né? Que é essa questão que você perguntou aí. Então, se a pessoa mora, por exemplo, a 100 metros da casa, então vai precisar ser comunicado ao juiz, né? Essa questão da distância das residências, para que se verifique essa questão do distanciamento específico. Mas isso não abrange você entrar e sair da sua casa. Quando fala assim, de distanciamento, você sabe que existe uma medida protetiva, você precisa manter 200 metros. Você não vai entrar na sua casa? Não, você vai entrar e sair da sua casa. Mas você vai se aproximar dela? Você está aqui no mercado. Você não está proibido de entrar no mercado, mas você está vendo ela ali no caixa. Você vai sim. ficar aqui no caixa do lado dela? Não, você vai se afastar, você vai esperar ela concluir a compra dela, sair, você vai lá e passa a sua. Certo? Então, não é questão da coincidência. Poxa, eu estou aqui sentado agora. Sentei no metrô. A pessoa apareceu. Você descumpriu a medida protetiva? Não, desde que você levante, você viu, levantou, saiu. Certo? É diferente do você saber que a pessoa está ali sentada e você vai sentar do lado. Você saber que a pessoa frequenta aquele ambiente e você está ali. Então, são situações, né? Então, o juiz ele vai analisar isso, desde que você, óbvio, saiba comunicar. Porque senão foi de punido, né? É, mas, Porque o duro é o seguinte: o metrô, eu não vi, mas está lá no outro lado. Ah, ele descumpriu, mas como desculpa, você nem te vi? Isso, essa é a preocupação que eu tenho também. é. Não, é isso. Porque, como eu falei, o distanciamento ele precisa acontecer, mas óbvio que existem casos e casos. Você tem um distanciamento de 200 metros, mas você está dentro do metrô. Você vai fazer o quê? Vai pular pela janela? Não tem o que fazer. Então, o que que você vai fazer? Você vai se afastar. Você entrou no metrô, você já estava lá e ela entrou, você viu, você faz o quê? Se ela está próximo, você levanta e vai lá para frente ou vai lá para o fundo. Se você puder até descer na próxima estação, faça. E, se possível, inclusive até registre. Ó, tô aqui no metrô, fulano acabou de entrar, como tem medida protetiva, tô descendo, ó, pronto. Porque se acontecer, entendeu? De a pessoa estar, né, mal intencionada e quiser trazer um prejuízo, ela pode dizer que você descumpriu. E aí o fato de você de fato estar ali naquele metrô e a palavra da vítima ter um peso maior pode trazer prejuízos. Então, é sempre bom ficar muito atento a essa questão do distanciamento quando existe proximidade, né, entre os locais que se reside, entre os locais que se frequenta, porque, inclusive, uma das medidas protetivas, né, uma das espécies é o afastamento, proibição de frequentar lugares que você sabe que a vítima vai estar. Inclusive, muitas vezes você é proibido até de ir na escola do seu filho. O quê? É Sim, mesmo? sim, porque se a mãe que leva e pega, você ir na escola do seu filho é uma possibilidade muito grande de vocês se encontrarem. E aí, lembra que eu falei que a medida protetiva, ela vem com um condão de proteger a mulher para que ela não sofra nova violência? Na semana passada, eu estava numa audiência na vara de família, que, né, lamentavelmente, acaba que os problemas na vara de violência doméstica desencadeiam na vara de família né, e vice-versa. E a minha cliente, ela estava muito apavorada. Você vê o tipo de violência, ela não quis contar, mas o tipo de violência que ela não deveria sofrer dessa pessoa, que na audiência eu tive que falar tudo. Eu tive que falar. Ela não conseguia falar, ela se tremia, A primeira audiência nem aconteceu, mas ela já tinha passado mal na primeira audiência. Nossa. Nessa segunda audiência, ela não conseguiu abrir a boca. Ela não conseguiu abrir a boca. Quem teve que falar com ele a todo instante fui eu. Inclusive falando para ele que não era certo ele dizer que não tinha dinheiro para poder pagar o valor que nós estávamos pedindo de alimentos e ele entender que ela que tinha que se virar. Porque a partir do momento que a gente junta uma planilha de custos de uma criança de, por exemplo, R$ 2.000,
Certo. A gente comprova, porque a planilha ela é comprovada com os boletos de pagamento, né? Então, junta ali mensalidade escolar, transporte escolar, fardamento, alimentação. Quando você junta uma planilha de custo de R$ 2.000 e você diz que você só pode pagar R$ 300, né? Por exemplo, você está querendo dizer que a mulher precisa se virar em R$ 1.700. Porque dos dois, um, ou ela se vira em R$ 1.700, ou seu filho passa necessidade. Então eu tive que naquele momento me impor, né, para dizer que ela não ia aceitar aquela condição, que ela não ia aceitar aquilo, porque ela não conseguia falar. Mas naquele momento era ela que precisava dizer se aceitava ou não, mas ela não conseguia. Para você não ser, eu fiz audiência em pé. Eu fiz audiência em pé, porque eu ficava segurando o ombro dela para que ela visse que ela não estava só. Porque nesse momento a gente precisa ter essa sensibilidade, né? Ali você não é só advogada, você é uma pessoa, você é humana, né? E eu trabalho muito com essa advocacia humanizada. Então eu fiz a audiência, conduzi a audiência toda em pé. Mas aí eu te digo, o que é que essa mulher não sofreu com ele para a ponto de estar ali na frente, né? Tá no poder judiciário, tá dentro de um fórum de presume que ela está protegida e ela está apavorada daquele jeito só de estar na presença dele. Bom, já começa a partir do princípio, como é que ela conseguiu ir falar com a senhora para depois, né? Porque já começa desse princípio, né? Ela, É. Ali imagino é que que tu já cansou, né? Cansou. Chega um sim, momento que você cansa e nesse cansaço dos dois, um, ou você fraqueja de vez ou aquilo lhe encoraja. E aí eu acho que ali o que encorajou ela foi o instinto materno. Dela saber que ela não ia conseguir continuar provendo a filha dela ou ser egoísta a ponto, como eu costumo falar com minhas clientes, você não pode ser egoísta ao ponto de querer se poupar de ter um problema, de ter um transtorno, de ter uma chateação, sacrificando a sua filha. Porque quem vai ficar sem é ela. Porque quando a gente não quer transtorno, mas a gente tem condições de suprir, é uma sim, coisa. Aí a gente diz, olha, se você quiser dar, você dê. Se você não quiser dar, não dê para o meu filho, não vai faltar nada. Mas a partir do momento que você não briga pelos direitos do seu filho e você não tem a condição de prover, você está sacrificando seu filho e a escolha foi sua. Não foi ele que pediu para vir ao mundo. A escolha foi sua, a gente não pode ser egoísta. Então, naquele momento, o instinto materno falou mais forte. Então, por isso que ela teve coragem. Mas aí você vê que foi o instinto materno porque a coragem dela só foi para ir para a vara de família. Porque o pavor que ela sente, ela deveria estar também na vara de violência doméstica. entendi. Agora, a nona pergunta aqui é bem interessante. E tem a ver com o que a senhora respondeu agora. Como ajudar uma pessoa que sofre de violência doméstica? Quer dizer, aí já é o psicológico. Aí nem só advogada, porque a senhora não foi só advogada. Foi Sim. a amiga, advogada, psicóloga, quase uma mãe, para dar uma força, porque, pelo que eu estou vendo, a família Mas não está quem certa. trabalha com violência doméstica precisa sim ter essa sensibilidade, sabe? A gente precisa, porque como eu falei, acabou-se o tempo em que as mulheres que viviam esse tipo de violência eram só as mulheres que dependiam financeiramente, né? Então, hoje, inclusive, tem surgido políticas, né, para isso. As mulheres têm tido direito de transferências, né? As mulheres vítimas de violência, transferências, auxílio moradia, justamente para tentar facilitar, né, esse ato de coragem das mulheres de dar um basta nessa violência. Então, assim, a forma que a gente tem de ajudar a vítima a principal é o amparo, certo? De fato, você conseguir mostrar para ela que ela precisa de ajuda, que ela está na condição de vítima, porque, como eu falei, muitas vezes as mulheres elas não se enxergam nessa condição. Então, não julgar, gente, sem julgamento. Não existe isso de tá porque quer, né? Que eu não vou me meter, ela apanha porque gosta. Eu volto a dizer, ninguém acorda, né? Dizer o dia hoje tá lindo, um belo dia para apanhar. Certo? Não, não existe isso. A mulher ela não apanha porque quer, a mulher ela não sofre violência porque quer, ela não é humilhada porque ela quer, certo? Ela precisa de ajuda. Então, uma das formas é justamente essa, é você ter esse amparo, você ser refúgio, certo? Outro é você denunciar. Denuncie. Denuncie, certo? É muito importante a gente denunciar. Muito importante. Estamos chegando aqui na décima pergunta, mas antes eu gostaria que você pudesse
passar o seu contato para as pessoas que, mesmo que estejam em outro estado, mas que estou escutando aqui as suas respostas, que possam também pedir uma assessoria para a senhora, dentro da sua Sim, área. Se pudesse dar os seus contatos, seu telefone, é muito importante. Eu sempre peço isso para as pessoas. sim. Para falar ou para colocar aqui que você fala? Não, pode falar, depois, Pronto. depois. Tem o Instagram, né, que é arroba doutora, abreviado, DRA. Oliveira, Certo. underline. E o telefone, o DDD 71 99105 0499. Lembrando que a gente atende em todo o Brasil. Tá, eu tô tentando aqui ver mais algumas perguntas, mas eu sei que a senhora está com o seu horário já forte. Deixa. A Annelise Godoy, que já esteve aqui com a gente, inclusive, foi entrevistada. Quem? Annelise Godoy. Talvez Hum, fosse importante dizer que é uma brisa entre uma briga entre homem e mulher, entre um homem e uma mulher, com preparo físico e condições de forças diferentes. Eu não entendi muito a pergunta aqui. também não entendi. Qualquer agressão é inaceitável, respeito acima de tudo. Ok. Mas o apoio do assédio moral psicológico ainda está sem apoio efetivo. Respeitamos. Ela também comentou sobre isso. Bom, a doutora passou aqui seus contatos, obviamente, depois quem quiser fazer o contato. Depois, se tem alguém que está aqui com a senhora do seu escritório, puder, inclusive, também colocar o telefone. Você já falou do seu Instagram, né? Tem muita gente que entrou, até quero Aí eu agradecer. coloquei o Instagram e o telefone celular. Ah, tá bem. Até quero agradecer a todo mundo antes de fazer a nona pergunta, porque a live vai estar aqui gravada no GTV no Instagram e amanhã, a partir do meio-dia, vai estar no canal do YouTube. Nós estamos aqui com a doutora Helene Oliveira, advogada criminalista e familiarista. Lembrando que esse mês de agosto temos duas cores e duas campanhas. A cor lilás, ligada ao combate e à violência contra a mulher. E a cor dourada, para reforçar a importância do aleitamento materno. Duas causas importantíssimas que o 10 Perguntas faz questão de apoiar. E esse mês de agosto, no dia 18, estaremos aqui comemorando os nossos 5 anos de 10 Perguntas. Mais de 120 entrevistas, 1.200 perguntas. Agradecer a todos, né, que estão sempre apoiando o nosso programa. E para finalizar aqui, a 10ª pergunta, a senhora já falou, é uma pergunta, ela não é básica, mas é bom a gente sempre estar falando. De que forma prevenir a violência doméstica? Eu particularmente, não tem como, não tem como prever se o relacionamento já começa no meio de muito tempo junto, já não começa a falar a mesma linguagem, pode ocorrer isso, porque no começo não se tem isso. Então, Sim. de que forma podemos prevenir aí a violência doméstica? Eu acho que a principal forma de prevenir é o conscientizar, né, e educar. Então, eu acho que essas lives, né, chegar no maior número de pessoas, palestras, né, em escolas, em empresas, é muito importante, né, o educar e conscientizar. Porque quando a gente cria a consciência, a gente consegue trabalhar mais a forma de evitar aquilo, né? Então, porque primeiro você precisa ter consciência, né? Você tendo a consciência, você consegue trabalhar o não praticar. Então, eu acho muito importante, né? Essa questão do levar essas informações para o maior número de pessoas. Sim, Uma outra forma de prevenir é apoiar as vítimas, né? Que quando a gente apoia, a gente consegue fortalecer ela para que ela dê o primeiro passo. E muitas vezes esse primeiro passo não é dado, como eu falei, por vergonha, por falta de apoio. E muitas vezes essa falta de apoio e esses julgamentos começam dentro da própria, do seio familiar, né? Então é muito importante a gente trazer, né, esse apoio para a vítima. Uma outra forma de prevenir é o quê? Denunciar. Então, denuncia, certo? Temos aí o 180, temos aí as delegacias, né? Temos aqui em Salvador a Casa da Mulher Brasileira, que lá já tem o apoio psicológico, lá já tem a Defensoria Pública, lá tem a Delegacia da Mulher. Então, né, tem surtido um efeito muito significativo. Então, muito importante também essa foto, esse fato do denunciar. E sim. apoiar as políticas públicas, né? Apoiar as políticas públicas, as ONGs, né? Tem várias ONGs aí fazendo trabalhos fantásticos. Inclusive, eu advogo para uma ONG, que é a Ampara Mulher,
que é da nossa colega aí, Isabela Conde, que muitos conhecem a história dela. Né? Isabela Conde é uma fisioterapeuta que foi vítima de 58 facadas, né? E Ah, show. sobreviveu e hoje está aí, ajuda outras mulheres. Então, apoiar, né, as políticas públicas. Então, assim, tem várias outras coisas que a gente pode fazer, né, para prevenir, mas eu acho que essas, acho que eu falei o que, cinco, né, são, assim, as umas das mais importantes e que pode surtir um efeito ainda mais significativo, né? E dito isto, é dizer que a violência contra a mulher, ela não, ela está muito longe, né, de acabar, muito longe de acabar, mas assim, já avançamos muito. Então pedir, né, vocês mulheres, não desistam, certo? Ninguém solta a mão de ninguém. Vocês não estão sozinhas, certo? Nós vamos continuar lutando, nós vamos continuar seguindo. E ainda que ainda seja um caminho longo, nós já É, conseguimos avançar, né, em parte dele. E isso é muito significativo, certo? Então, a luta de todas, certo? E quando eu falo, na verdade, eu não vou nem dizer a luta de todas, a luta de todos, certo? Porque, como eu falei, é muito importante o papel do homem, né? E o homem, ele não é só homem. O homem, ele é filho, ele é irmão, ele é tio, certo? Ele é sobrinho, ele é neto, então é muito importante, né, a presença dos homens nessa luta. Então, estamos todos juntos e ninguém solta a mão de ninguém. muito bom. Doutora, eu sei que a senhora está com o seu prazo apertado, mas chegou uma pergunta de um grande amigo meu aqui, Bruno H, aqui de São Paulo. Ele fala, doutora Eliane, a senhora trabalha nas leis para pessoas com deficiências? Sim, sim, trabalhamos. Aqui no escritório nós temos uma equipe de advogados especializados. Então, eu atuo na área criminal e na área de família, mas nós temos aqui advogados que atuam na área de previdenciário, na área trabalhista, na área do direito público. Então, né, temos essa parte da advocacia especializada e trabalhamos sim no atendimento de pessoas com deficiência, seja para, né, para fins previdenciários, como também na esfera civil. Entendi. Muito obrigado, Fernando Oliveira, está aqui com a gente, também já participou aqui do 10 Perguntas. Nossa, tem várias perguntas, mas interessante que a senhora já passou o seu contato. Acho que o 10 Perguntas tem por características, inclusive, de fazer conexões, e as coisas acontecem, tá certo? Para relaxar um pouquinho, eu vou falar uma coisa para a senhora, para relaxar. Sei que só tá com, eu tenho horário, eu combinei com a senhora, uma horinha. Não, fique tranquilo. Se eu casar com uma mulher da Bahia, eu for no show da Timbalada, eu já me separei, ela tá lá, eu tô cá, eu não vou embora não, viu? Vou avisando. Não tendo medida protetiva, né? Tá tudo Não, certo. não, Vai curtir seu show em paz. ela que fique pra lá, viu? Assim que vocês falam, que fique pra lá, né? Bom, são 10 horas e 7 minutos. Eu quero agradecer aqui a doutora Eliane, advogada, criminalista e familiarista. Agradecer a todos vocês aí que estão aqui com a gente nessa hora, uma segunda-feira, falando sobre esse assunto que é bem pertinente aos dias de hoje, essas violências domésticas. Espero que vocês voltem sempre. Hoje, daqui a pouco, estará já no GTV do Instagram e amanhã, a partir das 10 horas, no canal do YouTube. Esse é o mês de agosto, é o mês de aniversário, dia 18, teremos mais uma entrevista muito legal com grandes economistas. E, doutora Eliane, se a senhora quiser falar mais alguma coisa, uma mensagem para todo mundo, por favor, fique à vontade. Então, só agradecer mais uma vez pelo convite, viu? Acredito que foi algo bem enriquecedor. Estou aqui à disposição. Deixei aí meu Instagram, vão lá seguir. Aproveita também, já faz o print aí da nossa live, marca a gente lá, marca o nosso amigo José Augusto, marca lá o perfil doutora Elaine Oliveira, que nós vamos repostar. Agradecer a todos que se fizeram presentes, a todos que interagiram. Se ficou alguma pergunta sem responder, pode mandar lá no direct, vai ser um prazer, certo? Responder vocês, tirar todas as dúvidas. E, mais uma vez, é isso aí. Continuar a luta, né? A luta não para. E nós temos esperança de que vamos conseguir sim. Se não
acabar de maneira definitiva, mas reduzir de maneira significativa, sim, a violência contra a mulher. Tá certo. Mais uma vez eu quero agradecer a senhora, a todos que estão aqui com a gente e precisando de nós, doutora, o que tiver de novidade sobre a lei, o dentro da sua área, manda o link, o que o seu escritório vem conquistando ao longo desses anos, manda o link para nós que a gente possa aqui divulgar para as pessoas que hoje já estão aqui seguindo o nosso programa há mais de 4 anos. Faremos dia 18, semana que vem, 5 anos de 10 perguntas, tá bom? Pronto. Inclusive, esse mês de agosto, né? Justamente por ser, né, o agosto lilás, a gente sempre faz o esquema de lives. Então, nas próximas semanas, também na minha página, vamos ter lives, né? Sempre costumo trazer profissionais que atuam também nessa área, então sempre trago psicólogo, delegados de polícia, né, advogados, para poder a gente trazer esse esclarecimento e sempre com vários outros temas, né? Mas dentro do âmbito da violência doméstica. Então já estão todos convidados desde já, mas segue lá o perfil para acompanhar, tá bom? Tá certo. Mais uma vez, muito obrigado por estar aqui comigo. E agradeço a todos vocês que acompanharam aqui a nossa live com a doutora Eliane lá de Salvador. E voltamos aqui uma semana com mais um grande conteúdo. Esse é o 10 Perguntas, 5 anos de muito conteúdo. Obrigado a todos e até a próxima. Até logo, Até. doutora. Tchau, Obrigado. tchau, gente. Boa noite. Boa noite.